Hey, pessoal, sejam bem-vindos ao 24º MaguilaCast, o 24º de muitos. Eu sou o Alone falando diretamente de São Paulo e que diabos é o veraneio vascaíno? Aqui é o Jabolô, diretamente de Iacanga. O futuro pertence à jovem guarda, porque a velha está ultrapassada. E aí, pessoal, aqui é o Ghost, eu tenho 12 anos e Rock Wiz me ensinou que metal é a única música que existe. Rock boa. Fala aí, pessoal, eu sou o Max, tô falando de São Bernardo do Campo, a terra da batata, e o rock precisa de drogas. Fala pessoal, eu sou o Vitor Hugo, tô falando diretamente do fim do universo de São Joaquim da Barra, São Paulo. E já que eu tô muito caridoso, eu quero agradecer a todos os que estão aqui no MaguilaCast. Rapaz, muito bem, hoje a gente veio falar de rock, porra. Falar da história do rock nacional. Metal, porra! Isso é só nos anos 80, Cleiton. Ah, não, mas é porque pra mim só existe metal, foi mal. Não se preocupa não que eu já falo muito de Massacration aqui. Vai. Pô, esqueci de botar Massacration. Verdade! E com dois convidados muito especiais hoje. Um deles do meio do rock nacional, por favor, Vitor Hugo. Opa, tudo bem, gente? Eu queria aproveitar então para divulgar um pouquinho o meu trabalho. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho de um trabalho autoral aí que eu tô desenvolvendo, tô misturando rock clássico com rock alternativo, uma pegada autoral, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar lá no Instagram, @banda.ama, tá bom? O nome é meio complicado, AHMA. Banda.ama, vocês podem estar acompanhando a gente tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente tá soltando umas coisas legais lá. Aí, ó, cena do interior paulista. E o nosso querido colega da podosfera aí, Max. Então, eu tenho um podcast aí parceiro, né? Não é concorrência, atenção, é parceiro, que é o podcast Transversais. A gente também tá nas outras plataformas aí principais, Spotify, Deezer. E a gente fala um pouco sobre o mundo acadêmico, só que de uma forma mais descontraída, assim, assuntos variados e também misturando um pouco de humor e tal. É bem legal. Mas é concorrência sim, viu? Todo o trabalho dos nossos convidados /parceiros vocês vão poder encontrar na descrição do episódio de hoje, hein? Mas antes de entrarmos no programa, já vou... Recadinhos. Já vou lá, antes de mais nada, eu queria pedir uma coisa. Me desculpem pelo programa de 2 horas, viu? Eu não desculpo não, cara. Mas como você já disse, sem enrolações, vamos lá. Sem enrolações. O que nós temos para avisar essa semana, Jovô? Patreon, redes sociais e agregadores, então bora. Certo, muito bem. Então precisamos... Como é que é? Eu não sei fazer isso rápido. Então, Quer começar de novo? Não. Patreon, vamos lá. Patreon, ok. Tá bom, como vocês já sabem, recompensa. 3 tiers de recompensa aí. Quanto mais você paga, mais você ganha. Tem que pagar pra ajudar a continuar o programa e... Exato. Vambora. E manutenção de agregadores. Não se esqueça que a gente tá no YouTube, mas também no SoundCloud, no Spotify, no Deezer. E se você quiser mais algum agregador, tem que... Só fala aí pra gente e paga. Estamos nas redes sociais, @MaguilaCast, Twitter, Instagram. Nós postamos no Instagram várias coisas referente ao programa e é isso. Fica com o programa. Exato, fica com o programa. Muito bem, mas antes da gente falar do rock nacional verdadeiramente, a gente precisa falar do que possibilitou isso, não só aqui no Brasil, mas como lá nos Estados Unidos também, que foi a chegada da guitarra elétrica, né? E a guitarra elétrica, cara, eu descobri, dando uma pesquisadinha pra esse programa, que existe a guitarra baiana, que foi inventada, tipo, meio que autóctone, que é tipo uma guitarra elétrica sem... Como chama aquele bagulho? Captadores? Isso, sem captador. Caralho, não sabia. Exato, e é tipo, aquelas guitarras que a gente vê no trio elétrico, é a tal da guitarra baiana, mano. Até hoje, velho. Isso é muito louco. Olha só, eu que sou um pouco baiano não sabia disso. Um pouco baiano. Como é que você pode ser um pouco baiano? Ah, porque eu sou paulista, né? Tá bom, tudo bem. O processo da criação da guitarra baiana, cara, é muito louco, porque às vezes no senso comum a gente acha que, lógico que partiu da guitarra elétrica, né? Mas não, cara, são processos, assim, são origens totalmente distintas, assim. Acho que ela, inclusive, surgiu, acho que até antes do próprio conceito de guitarra elétrica, de fato, assim. A guitarra elétrica,
ela na verdade, ela nasceu meio que com uma gambiarra já, né? Sim. Ela nasceu com o Charlie Christian, né? Que ele era um jazzista e ele pegou um violão que ele tinha e ele colocou um captador nesse violão dele, porque ele queria justamente fazer os solos nas músicas com o grupo dele, né? Isso por volta, assim, 1936. Isso que eu ia te perguntar, se era nos anos 30. Era bem na meiuca, né? Dos anos Uhum. 30 ali. Pior é que funcionou, assim, a gambiarra dele, né? Ele colocar o captador no violão acústico. Só que o problema é que dá muito retorno, né? Dá aquele famoso feedback auditivo. Uhum. Então tem aquela cacofonia, aquela mistura que incomoda os ouvidos por conta daquela abertura que tem no corpo do violão. E aí por isso que a primeira distinção que as pessoas já identificam, né, entre o violão e a guitarra é que o violão ele tem aquela parte com abertura, né, que é oco, justamente para dar o efeito acústico, e a guitarra não tem por causa dessa cacofonia, para evitar a cacofonia, né? Então aí a partir quando as guitarras já começarem a serem comercializadas ali, início dos anos 50, elas já não vão ter mais essa abertura e aí a guitarra elétrica, como a gente conhece mais ou menos, já vai ter nascido. É isso mesmo. Eu acho muito interessante, cara, como que as orquestras, os grupos de jazz, eles iam se adaptando às necessidades, né? Porque da mesma forma que a gente vê a criação da guitarra elétrica nos anos 30, como você mesmo exemplificou, a gente tem a criação do baixo elétrico também depois, né? Por conta daquele trambolhão gigantesco que os baixistas usavam e que, na verdade, produzia muito pouco som a nível de ganho, né? Quando a gente pensa num conjunto inteiro de banda com bateria, né? Acho que isso parte da mesma problemática do violão, assim, né? E pelo fato de precisarem uma questão de necessidade mesmo, né? De ganho. Aí a gente contempla o surgimento da guitarra elétrica, do baixo elétrico, isso é tudo muito interessante. Inclusive, bem mais tarde, assim, já tô fazendo um pequeno parênteses aí, mas lá nos anos 70, um pouco antes dos anos 80, o Miles Davis, um outro jazzista, talvez o maior nome do jazz aí, americano, ele vai ser muito criticado pela comunidade do jazz, porque ele queria tirar justamente aquele baixo trambolhão, né, que é clássico, ele queria tirar porque ele queria começar já a explorar os sons do baixo elétrico, né? E também colocar a guitarra junto, inaugurar a partir daí, né, o que seria chamado de jazz fusion, né? Que seria o jazz com já os elementos do rock e tal. Interessante ver como que esses equipamentos modernos e elétricos, eles até foram mal vistos, né, por bastante tempo e que demorou realmente para serem aceitos, né? Com certeza. Aqui também, né? Isso foi muito por tradição, porque, tipo, na minha cabeça leiga, eu vejo muito mais, de forma prática, o baixo elétrico, mano. Que na moral, deveria ser muito insuportável você trabalhar com o baixo acústico, né? Mas você tem razão, cara. É tudo uma questão de tradição, sabe? Tipo, e a gente tem vários exemplos disso. Porque às vezes quando o pessoal tá muito adaptado a um estilo, tipo, sei lá, vou dar outro exemplo que foge do jazz. Lá nos anos 60, por exemplo, quando o Bob Dylan tava na cena folk e ele decide eletrificar o som dele, ele é duramente criticado. Sendo Aham. que o som elétrico era o que tava rolando, entendeu? Então existe toda uma tradição por trás. Ah, cara, mas eu não sei se é só tradição, não, porque o Stray Cats nos anos 80 ainda tava usando o baixo acústico. Acho que é o negócio da mudança, mano. A gente pode fazer um exemplo mais simples de fases de bandas em que são amadas por uns fãs e odiadas pelos próprios. Simplesmente porque eles alteraram o som, alteraram a forma de fazer as coisas. Sim, com certeza. Um pouco é tradição, né? Outro pouco é quando já se passa, por exemplo, um certo tempo, que é o caso do Stray Cats, eles tentam resgatar de uma forma um pouco nostálgica aquele espírito dos anos 50, né? Então aí acho que mistura muito desses elementos. E tem um certo preciosismo, né, nesse sentido, porque é um medo da modernidade chegando, né? Agora nem mais a música ela escapa dessa coisa chamada eletricidade. Eu estava ouvindo o programa de vocês sobre jazz, muito bom, inclusive, parabéns mesmo, foi um ótimo programa. Imagina o quão assustador deveria ser para as pessoas começarem a ver essas mudanças, não do dia para a noite, mas com um conceito tão
assustador e novo chamado eletricidade, que agora começou a invadir a música também, sabe? Uma coisa muito louca. Então, o movimento do progresso, né, digamos assim, o movimento da modernidade é uma coisa que assusta porque você está se movendo ao mesmo tempo que você não sabe para onde você está indo. Exato. Então, muita gente tem medo disso. Ainda mais aqui, né, que muita gente não vai ter eletricidade até os anos 80, os anos 90 em casa. E aí, de Pois repente, você tá vendo um instrumento que Depende disso, né? liga na tomada. Até os Exato. anos 80 tá sendo bonzinho, cara. Bom, mas aqui no Brasil a guitarra elétrica foi trazida pelo Antônio Rago, vocês sabiam que é? Sim, cara. Não, esse cara é importantíssimo na música brasileira. O primeiro rock foi Rock Around the Clock, cantado pela Nora Ney, que era uma sambista fenomenal. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Rock to black E ela grava assim descompromissadamente pra um filme lá. E É ela uma não- regravação, né, pro filme. Exato, e ela não gostou da música, ela gravou só porque pagaram ela. Eu acho sensacional a tradução feita para o português, né? Que é Ronda das Horas. Aham. Porque na época tinha justamente ainda essa necessidade do mercado brasileiro, né, de leis e projetos de leis ainda vigentes, de você ter que traduzir muitas vezes a obra pro português, né? Por isso que até mais para frente no cinema, Star Wars veio pro Brasil ficou conhecido pelo menos como Guerra nas Estrelas, o Star Trek como Jornada nas Estrelas, por essa necessidade de tradução, né? Então nessa época ainda tinha, por isso que foi traduzido. Mas, cara, isso é uma constante na música brasileira, né? Traduzir, ou às vezes, enfim, mudar algumas coisas e tal, de alguma música de fora. Isso vai ser constante até hoje. Será que isso é Eu uma... não consigo imaginar um artista que não tenha pelo menos uma música. Exato, a gente, sei lá, eu lembro que se zoava muito latino, né? Porque todas as músicas dele são regravações de alguma outra lá fora. Mas tem uma porrada de artista aí que faz exatamente isso. Pois é, até o Titãs fez isso. O Latino, inclusive, foi mais um representante aí desse movimento antropofágico, um grande líder aí cultural. Mas o pior que é verdade, várias bandas fizeram isso justamente para emplacar, né? Cara, tem uma música que eu fiquei assustado quando eu descobri, velho. Do latino? Não foi do Latino. Foi do Leandro e Leonardo. The Sound of Silence. Isso! Cara, mas a versão dele é muito boa. É por você que canta. É por você que eu canto. Putz, essa música é muito boa mesmo. Ah, não tem nada a ver a letra uma com a outra, né? Within the sound of silence. É por você que canto. Todo mundo acha que Marvin é do Titãs, mas na verdade é uma regravação também. É do Clarence Carter, né? Eu Ah, descobri. é? Olha aí, temos um exemplo aqui no programa. Original, cara, ela se chama Patches, né? Do Clarence Carter. É um soul dos anos 60. Eu tava ouvindo esse cara aleatoriamente, sabe? Me amarrando no soul. E aí, de repente, eu fui ouvir Patches e era a mesma melodia de Marvin. Eu falei, cara... Aí eu catei a letra e era praticamente a mesma letra. Eu falei, que absurdo. Patches, I'm depending on you, son, to pull the family through. My son, it's all left up to you. Agora é só você e não vai adiantar. Chorar vai me fazer sofrer. E, cara, nessa época aqui, nesse ano 50, começo do rock, você vai ter justamente essa questão de tentar colocar os artistas brasileiros como, né, representantes, que nem o Roberto Carlos era o Elvis brasileiro, o Tim Maia ainda não é aquele Tim Maia que a gente vai conhecer depois, mas ele era o Little Richard brasileiro, então você tinha uma necessidade de botar esses caras como se eles fossem representantes dos grandes astros do rock. Que complexo de vira-lata tem uma... Exato, a primeira não, mas assim, quem vai trazer mais, e ainda vai fazer regravações também, mas vai trazer vai emplacar assim com a música exatamente brasileira, vai ser a Celi Campelo, né? Banho de Lua. Toma um banho de lua, fico branca como a neve. Seu luar é meu amigo. Mano, essa é uma das músicas que não tem noção nenhuma da onde você tem a referência, tá ligado?
De casamento, mano. Todo casamento toca essa música. Não sei, mano. Do Gugu, você vai saber. Tá em todo lugar. Tanto que eu fiquei abismado quando eu tava pesquisando sobre o roteiro aqui pra gravar esse programa. Eu fiquei, mano, não é possível que isso aqui é o primórdio do rock brasileiro. É, cara. Eu só queria, meio que, se vocês me permitirem, eu queria fazer só um panorama, justamente porque, ainda mais nessa época, né? Mas depois a gente vai continuar tendo isso, né? É porque os anos 50 eles foram bastante marcantes assim para a cultura ocidental, principalmente dos países que tinham como referência os Estados Unidos, né? Porque justamente depois da Segunda Guerra você vai ter uma desvalorização muito grande de valores que sempre foram fundamentais para os Estados Unidos, como por exemplo valores individualistas, por conta justamente dos esforços de guerra, né? Você não ganha uma guerra sozinho, você precisa de ajuda das outras pessoas. Isso, de certa forma, era novo na cultura americana, né? E aliado a isso, você vai ter uma burocratização dessa sociedade cada vez maior, motivada, né, por um ideal conservador, né, de progresso. E aí toda a possibilidade de luta jovem, política, rebelde, elas sejam meio que descartadas assim do cenário político, né? Ainda mais porque essa época foi uma época de muita bonança econômica, né? Não só para os Estados Unidos, né? A Europa ainda estava se reconstruindo da guerra, mas é aí que você vai ter os principais pontos de um conformismo social nos Estados Unidos muito grande. E participantes daquela cultura, né? Por causa dessas transformações que estavam acontecendo, essa tecnologia assustadora que a gente falou, tal, essa burocratização, os jovens sendo meio que deixados de escanteio, né? E aí as duas saídas para os jovens, para eles se contentarem com esse novo mundo, vão ser ter um automóvel, né, que era um símbolo de autonomia e status, e a música. E muitas vezes esses dois se confundiam, né? Roberto Carlos que o diga, com seu Calhambeque, que foi um estouro também. Com certeza, os Beach Boys. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bip, bip. Quero consertar meu Cadillac, bip, bip, bip. Cara, sabe uma coisa que eu acho engraçado? Que assim, como né, lá nos Estados Unidos você vai ter uma mega produção de rock e depois você vai ter uma gradual queda até a invasão britânica depois, né? Onde você tem todos os grandes do rock and roll indo pra merda, né? O Elvis indo lutar lá nos comandos lá na Alemanha. Aqui no Brasil você vai ter isso também, você vai ter tipo o rock cada vez mais ficando mais fraco e você vai ter o nascimento da bossa nova e tudo mais, e aí o rock vai ficar mais quieto, igualzinho o movimento que se fez lá nos Estados Unidos, pelo menos até chegar ao que a gente chama hoje em dia da Jovem Guarda, né? Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. Existe uma certa diferença, cara, entre o movimento do rock do final dos anos 50 e do início dos anos 60, sabe? É uma repaginação. Talvez musicalmente não seja tão perceptível, mas nessa própria questão de movimento, porque isso que você falou é muito importante, cara, né? A própria questão, por exemplo, se a gente pegar os Beatles em 64, a recepção que eles tiveram nos Estados Unidos foi absurda, né? Aqui no Brasil, alguns movimentos ofereceram resistência. Eu acho muito interessante porque os Beatles têm um exemplo muito famoso porque eles pegaram bem essa virada, né, velho? No final dos anos 50 eles eram adolescentes tentando uma carreira musical. Na virada ali, 59, 60 até 62, eles vão passar por uma audição na Decca Records, e o pessoal da Decca fala que as bandas de rock estão confinadas a desaparecerem. E isso é um absurdo, velho. Sabe? Eles não sabiam o que esperava em 2 anos. É engraçado dar risada desses casos hoje, né, mano? Galera que recusou o Cafu nas peneiras. É engraçado você rir hoje. Na época, não. Pô, é muito pouco tempo, sabe? Os caras estouraram logo em seguida, então foi você não tinha visão nenhuma de mercado mesmo. Mas eu não sei se eu concordo tanto com você, Vitor. Eu acho que os Beatles tiveram uma porta de entrada grande aqui também,
Tanto que você teve essa questão de tentar colocar os artistas nossos de novo como representantes desses movimentos de fora. E novamente o Roberto Carlos estava no meio. Sim, eu reconheço isso. Na verdade, quando eu digo que há uma resistência, é porque existe uma pluralidade musical na década de 60 no Brasil muito grande, né? A gente tem a Bossa Nova, depois tem a Tropicália nascendo, e depois vários outros assuntos. Só que na Jovem Guarda mesmo tem uma banda brasileira chamada Renato e seus Blue Caps, que os caras eram tipo os Beatles brasileiros, assim, a função dos caras era literalmente pegar as melodias dos Beatles e traduzir, e fazer justamente isso que a gente tá conversando, sabe, de criar versões em português. Então, da mesma forma que alguns ofereceram resistência, né, muitos foram muito adeptos. Bom, a própria Jovem Guarda tá aí para ilustrar isso, né. Sim, sim. Cara, mas eu vou falar pra vocês uma coisa. Pra mim, a Jovem Guarda, e sobretudo Roberto Carlos, tem um papel muito maior no cinema do que na música. Vocês já assistiram Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, cara? Esse filme é sensacional. Esse filme é sensacional. Que olha só, eu vou Sensacional em que sentido? eu vou fazer um parênteses do programa aqui, vocês vão entender. O enredo é o seguinte, você tem um vilão lá, X, e aí o plano maligno dele é pegar o Roberto Carlos e mandar ele pros Estados Unidos pra ele emplacar no mercado americano. E o Roberto Carlos não quer porque ele quer ficar no Brasil. Não, beleza, rola uma confusão, não sei o que, e o vilão consegue mandar ele pros Estados Unidos. Aí ele nos Estados Unidos pega um táxi do aeroporto até o Cabo Canaveral, ele sobe de foguete pro espaço e pula de paraquedas. E cai no Brasil no meio de uma guerra. E aí ele cai no meio de uma. Exato. Também, e é engraçado, você pensa, que guerra? Aí ele pergunta pro cara que vocês estão lutando contra quem? E o soldado fala, eu não sei. Aí o vilão chega com um tanque de guerra, mira nele, e aí ele fala assim: pô, mas você quer ganhar mesmo? Por que a gente não faz as pazes? Aí o vilão pensa assim, aí ele fala, então empatou. Aí ele começa a tocar a música e todo mundo dança e acaba o filme. Que final maravilhoso. Exato. Cara, como é que isso não ganhou um Oscar, mano? Cara, mano, É esse isso filme mesmo, Roberto Carlos, ele foi o epicentro do movimento hippie. Exato. Aí empatou, pronto. Caraca, Esse filme é cara. sensacional. Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Assista. Mas eu concordo com o Aloni quando ele fala no cinema, mas eu acho que é mais uma questão de atitude, assim, de postura. Eu acho Exato. que aí, não só nos anos 50, a gente vai ter a consolidação da atitude rock and roll lá fora, como aqui no Brasil também. E aí essa é a atitude, sabe? É o cara, o jovem, que não tá nem aí, que pula de paraquedas no meio de uma guerra e se confronta com todo mundo, sabe? Resolve, sabe? Por quê? Porque eu sou jovem, eu não tenho medo de morrer, e é isso aí, sabe? Perfeitamente. Durante a Jovem Guarda, eu sempre achei que eles eram meio que os Beatlemania brasileiros. Principalmente o Runivon, mano. Mas Sim. eu acho que a intenção era essa mesma, viu? Porque, assim, pra quem não sabe, a Jovem Guarda, ela recebe esse nome do movimento por causa de um programa de TV, na verdade. Justamente. Agora eu não lembro qual era a televisão o canal que passava, mas Record. era na Record, né? A Record, ela tinha um monopólio dos programas de música, né? De Sim. final de semana. Os festivais de música da Record eram famosíssimos. Exato. A Jovem Guarda, o programa da Jovem Guarda começou em 65, né? E aí tinha os 3 apresentadores principais e de vez em quando vários convidados, né? Os 3 apresentadores eram o Roberto Carlos, o Erasmo e a Vanderleia, né? E aí isso foi importante para o Brasil, porque pela primeira vez a gente estava alinhando o gosto musical popular que chegava nas paradas de sucesso internacionais aqui com o Brasil, seja por meio dessas regravações, né? Seja porque o mercado brasileiro abria possibilidade para os discos internacionais venderem aqui. O Vitor Hugo tá certo no sentido que teve um movimento de contra, né, essa explosão do rock aqui, essa chegada de música de fora aqui, que foi justamente a marcha contra a guitarra elétrica, feita pelos músicos de MPB, que falavam que, ó, esse trem aí, vocês estão fazendo música de fora, vocês não estão fazendo música brasileira, né, vocês estão matando a cultura da música nacional.
Pois é, velho. E você sabe que tudo isso envolve todo um contexto político por trás, né? Porque se você for parar pra pensar, existe um racha bem ali no meio dos anos 60 que vai dividir a década em dois pensamentos, né? Eu costumo pensar dessa forma. É claro que a gente não consegue precisar uma data, né? Quando tudo mudou, mas a gente consegue ver isso que o Max estava falando, da consolidação de um establishment que vem desde o final da Segunda Guerra, sabe? Que é influenciado, que recebe essa influência dos Estados Unidos, aquele modo de vida bonitinho, o famoso American Way of Life, né? Isso chega no Brasil também. A gente consegue ver as estruturas disso ruindo ali nos meados dos anos 60, né? Porque, assim, em 64, a gente tem a entrada da ditadura brasileira, né, no nosso caso em particular, e em 65 a gente tem aí a revelação de algo que já estava acontecendo há muito tempo, que é a participação ativa dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. E isso gera um descontentamento, é claro que isso está muito perceptível nos movimentos, na música, né? Isso chicoteia os Estados Unidos e rechicoteia o Brasil e outros países, né? Porque A opinião pública cai em cima, né? exatamente, cara, a partir de 66, 67, tudo muda, porque isso é visual, sabe? E aí eu acredito que essa questão da marcha contra a guitarra elétrica tem muito a ver com isso, no sentido de que a gente vai ver o surgimento de novas vertentes musicais e eles não se veem obrigados a ter que balançar a cabeça por um sistema, sabe? Eu acho que da mesma forma que os Estados Unidos, que a população descontente dos Estados Unidos inspira a gente, nós brasileiros, os brasileiros sentem que eles não precisam seguir à risca também todo esse movimento. E é aí que a gente vê uns embates muito grandes com a Jovem Guarda, sabe? A Tropicália, que vai tirar uma onda da Bossa Nova, que vai tirar uma onda da Jovem Guarda. Porque eu acho que a gente estava num contexto, cara, principalmente aqui no Brasil, em que era muito válido a gente protestar por tudo que a gente acreditava que não estava certo, né? E aí muita gente ridiculariza, fala, porra, velho, você vai protestar por causa de uma guitarra elétrica, né? Mas existia todo um significado do imperialismo, de ter que balançar a cabeça, sorrir, acenar, e a gente não queria mais saber disso, né? Não, cara, total. Mas eu acho que você tá errado num ponto que não é visual, é auditivo, cara. Eu concordaria com a marcha contra a guitarra elétrica se a resposta que a Tropicália, né, principalmente o Gilberto Gil e o Caetano Veloso vão dar, que eu acho que é justamente isso que você falou. Antes você tinha o American Way of Life impregnado de uma forma que você não conseguia ter uma brasilidade na música, vamos falar assim. Só que esses caras, eles vão conseguir fazer o rock brasileiro, né, justamente. Tropical, melhor dizer. Exato, e isso é gritante, cara, tanto no rock americano, quanto no rock inglês, quanto no rock brasileiro, se você pega no começo dos anos 60 e no final, sabe? E a diferença visual é aquela coisinha bonitinha, de terninho, de cabelinho penteado, com a guitarra semiacústica, enquanto no final da década a gente tá tudo descabelado, barbudo, de roupa colorida, entendeu? Me desculpa, mas eu tenho uma má impressão sobre a Tropicália. Porque, cara, a única má impressão que eu tenho sobre a Tropicália foi no meu terceiro ano do ensino médio. Justamente. Calma aí. No meu terceiro ano do ensino médio, eu tive que fazer era tipo um cartaz, assim, mas era diferente lá. Era um trem. Não sei explicar aquilo. E aí eu virei pra um amigo meu e falei: vamos fazer um coqueiro, ou uma palmeira, uns trem assim, e umas bananas, né? Que vai ser legal. E aí eu fiz uma banana que ficou mais parecendo um enroladinho de salsicha, mano. Aí a minha visão da Tropicália é essa. Nossa senhora. Entendi. Mas ficou boa, a professora do Nesp. No meu caso foi tipo o mesmo trabalho do Alone, só que como a gente tava em salas diferentes, cada um teve o seu próprio trabalho pro sarau da escola, que o tema era a Tropicália. Lá desceu o cacete, praticamente. Exatamente. O que acontece? A minha sala ela fez uma pequena peça de teatro que era sobre o programa Divino Maravilhoso da TV Tupi, apresentada justamente pelo Caetano e pelo Gil, com a participação, no nosso caso, dos Mutantes. Aí teve essa peça de teatro e no final os militares entravam quebrando tudo, eu era um militar e eu bati nos outros. Nossa, traumas em relação à Tropicália. Dá uma puta, né?
deve ter sido divertidíssimo. Não passa essa imagem pra mim, não. É, agora que você falou, eu lembrei. Tem uma foto mesmo de você e o Cleiton, um boi, né? E os caras. É, pois é. Tudo divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. É preciso estar atento. Mas, cara, isso é uma questão mesmo. Eu fico impressionado como a Tropicália conseguiu surgir dentro de um contexto de ditadura e entrando nos anos 70, que vai ser o ano da porradaria aqui, né? Os anos de chumbo. Sim. E como que eles conseguiram... Que, cara, é muito transgressor pra época, né? Eu tava vendo uma entrevista, se não me engano, era do Gilberto Gil, mas eu também vi uma parte do Caetano falando que justamente o que era revolucionário na Tropicália era a forma como eles se apresentavam, né? Não era necessariamente as letras. Se você for ver, as letras elas não são exatamente de protesto, né? Elas chegam a ser até mesmo surreais, assim. Mas o revolucionário da Tropicália era a forma como ela se apresentava, né? Era E aí, estética, como né? você censurar isso, né? Não tem como você censurar uma coisa dessa, né? Ou você prende os artistas e sofre as consequências políticas disso, ou, sei lá, não tem como só arriscar uma ou outra música. Todas as músicas são de uma forma surreal mesmo, né? Outro problema que a Tropicália sofre, e não só a Tropicália, mas eu acho que ela virou o símbolo para isso no Brasil, é de ter essa imagem de um movimento crítico de contracultura que falhou. Eu acho que, assim, você colocar esse veredito é muito forte e também é bastante questionável, mas popularmente as pessoas pelo menos têm essa concepção de que teve toda aquela agitação, todos os hippies tal e etc, que meio que serviram para, sabe, para nada, principalmente no Brasil. Lá nos Estados Unidos você tem consequências maiores, né, como o fim da guerra do Vietnã e tal, que demorou para acabar, não foi só por conta dos movimentos críticos de contracultura, dos hippies e etc, mas eu acho que tem um pouco desse estigma também. Não, cara, com certeza eu acho que tudo que se tentou pregar, no nosso caso da Tropicália, eu acho que não vingou. Acabou rolando, mas não por conta deles. Então, sem dúvida, é um movimento assim que falhou no que tentou fazer. Mas Durou por um período muito breve, até o próprio programa que eu citei aqui, ele ficou só 3 meses, não é? então. Também os militares eles não tinham muito como controlar isso aí, né? Porque era muito mais louco do que exatamente o que eles estavam lutando. Até aquela história famosa, né? Que o Raul Seixas é preso pelos militares, não sei o que, então torturam ele, aí alguém questiona ele, você é comunista? Ele, não, eu tenho um pacto com o diabo. Aí os caras tiveram que soltar ele, porque vai fazer o quê? É crime isso. O cara era um gênio, velho. Exato. Então, tipo, os militares mesmo não tinham muita consciência do que fazer com essa galera, mas de qualquer forma, um monte de gente foi exilado do mesmo jeito. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Tem um questionamento, né? Eu vou fazer aqui no programa. Na nossa música, né? Tem um questionamento que vira e volta aparece. E que eu vou fazer aqui. Que eu acho que não. Eu já boto minha questão aqui que não. Porque eu acho que contracultura independe disso. Mas os anos de chumbo foram os anos em que mais você teve essa produção musical mais... qual seria a palavra, Vitor? Você que é o músico aqui da mesa, né? Que seria mais... Efervescente. Não, mas assim, eu acho que é mais trabalhado, sabe? É uma música mais... Erudita? Isso. Não, tem uma outra palavra que eu quero achar, mas não tô conseguindo lembrar. Mas é justamente uma música mais bem feita, vamos colocar assim. Não é essa palavra que eu quero, mas ela é mais trabalhada, ela tem mais elementos, Complexa? ela é mais experimental, ela é mais complexa. Tudo que vocês estão falando tá certo, mas não é essa palavra que eu quero. Mas de qualquer forma... Aí você também não ajuda, né? Tá foda. Mas de qualquer forma, ela é um momento que você tem uma explosão musical mais trabalhada, e aí gradualmente essa música vai ficar um pouco menos trabalhada, e enfim.
Então, o meu questionamento é se quanto mais repressivo é o Estado, melhor ficam as músicas. Cara, parece um pouco absurdo essa ideia, mas eu penso que sim. Aliás, não só em questões musicais, assim como qualquer evento histórico, né? Toda ação gera uma reação. A gente precisa de respostas para as nossas dúvidas, para os nossos questionamentos. A gente tem algo brilhante, velho, que está surgindo ali no começo da década de 70, que é extremamente experimental, tanto no Brasil quanto lá fora, porque é como se eu não vou dizer que isso é algo bom, eu acho que é muito perigoso a gente entrar nesse campo, porque foi algo muito triste que aconteceu com o nosso país. Mas é como se isso gerasse, né, uma inspiração para que as pessoas conseguissem ter pelo que lutar, sabe? Eu acho que eu sou, às vezes, saudosista demais nesse sentido. E me pauto demais em coisas antigas e esqueço de olhar para nossa contemporaneidade. Mas eu sou da opinião, cara, que existe uma diferença entre a música dessa época e a música de hoje, por exemplo, porque parece que a música de hoje, devido a contextos sociais, ela não tem tanto no que se pautar quanto tinha antigamente. É claro que essa última década que a gente viveu foi fodida, né? E aconteceram muitas coisas que podem nos inspirar. Mas eu acho que antigamente as pessoas elas se voltavam mais a ter que responder a todos esses problemas. Então eu diria que, assim como na ditadura brasileira e as músicas maravilhosas que surgiram, assim como no conflito do Vietnã, que deu um boom na música norte-americana com a explosão do folk rock, eu acho que sim, quanto mais difíceis os tempos, talvez melhores as músicas nesse sentido. Eu acho que, no caso, teria uma questão de conexão com as músicas, assim. Por que a juventude, por exemplo, uma juventude mais rebelde, mais politicamente ativa, por que ela não se conecta mais com essas formas de arte, né? E eu acho que hoje em dia, além de você ter outras opções, né, para você poder liberar essa rebeldia e essas críticas políticas, você querendo ou não tem eu pelo menos tenho a impressão da gente ter uma juventude um pouco mais pacificada, uma juventude um pouco menos politicamente ativa do que você tinha nesse período. Talvez por ser um período extremamente marcado pela atuação e combate entre capitalismo e comunismo, e aí de um lado você tinha grupos que souberam movimentar melhor essas dicotomias políticas, essas ideologias políticas, esses grupos opositores. Não sei, a impressão que dá justamente é essa mesmo, assim, que em períodos complicados, assim, né, as músicas elas vão se tornando, elas tentam espirrar, sabe? Vem uma mão, um rolo compressor, assim, e aí a música ela vai vazando, assim, por onde dá. E aí esse processo é meio caótico. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. E aí, você tem a Tropicália, ela vai ficando pra trás, mas ela vai se transformando no rock progressivo, né? E aí você tem um movimento interessante nesse período, porque o rock ele sempre foi pautado pelas cenas undergrounds e cada lugarzinho tem sua cena. Mas você teve durante a Jovem Guarda Tropicália uma explosão assim mais nacional, mainstream, que não vai ser tão grande como aquele que a gente vai comentar lá nos anos 80, mas ainda assim você teve um pequeno período ali de mainstream da música. E aí você começa a ter a chegada assim, de muitos artistas de outros centros urbanos, como do Sul ou do Nordeste, né? A chamada invasão nordestina, com O pessoal do Ceará, pessoal do Ceará. como é chamado o movimento cultural brasileiro, que tá incluído o Belchior, o Fagner, se não me engano, também. Ah, tá, não sabia que eles eram do Ceará, mas tudo bem. Mas exato, você tem justamente esses caras chegando nos centros urbanos e chegando no mainstream musical, assim, durante um curto período, né? Novos Baianos, inclusive, que, puta, pra mim é de uma genialidade incrível. Eu particularmente não gosto muito, mas eu acho que eles conseguiram colocar, assim, conseguiram misturar de uma forma magnífica, né? A questão, assim, de samba e um rock progressivo muito diferente. Com certeza, cara. Existe uma genialidade, né? Não só com o pessoal do Ceará, mas a música baiana, o rock pernambucano,
a psicodelia nordestina em geral. Isso é algo que eu descobri, na verdade, esses dias, assim, e eu fiquei maravilhado, porque eu não sabia da existência disso. Não, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu detesto não, mas eu não gosto de Raul Seixas. Eu não sei porque que chamam ele do rei do rock, do pai do rock brasileiro, cara. Porque de verdade, eu acho Você não muito gosta de chato. Raul, ué? Eu gosto do primeiro álbum deles, que é Rockabilly. O resto eu acho horrível. Cara, talvez esse estigma em cima do Raul Seixas... Toca Raul. Então, eu acho que talvez paute um pouco no fato dele estar isolado. Não sei se eu poderia dizer que ele está isolado, mas é que é como se ele fosse muito único naquele movimento, né? A gente tem a psicodelia nordestina e tal, mas eu acho que eu não encaixaria o Raul Seixas nisso, porque parece que a psicodelia nordestina ela é mais brazuca e o Raul Seixas ele é mais rock and roll, ao mesmo tempo que ele é muito brasileiro também. Mas eu acho que esse lance desse estigma todo que existe nele é porque eu acho que o que ele faz é uma coisa que só ele fez nesse segmento, sabe? Querendo ou não, o cara é um diferencial. O fato dele ser tão destacado assim e tão particular é tanto um ponto positivo quanto negativo, né? Como negativo, uma voz só tentando falar no mar assim não chega a lugar nenhum, né? Agora, quando você olha para ver essa particularidade e analisá-la de perto, você percebe o porquê dela ser particular, né? Então acho que aí tem essa dupla face aí do Raul. É isso aí. Mas assim, eu vejo, por exemplo, um peso muito grande da Rita Lee, e isso fica visível até nos Mutantes, né? Que quando expulsam ela dos Mutantes, o Mutante acaba, né? Aí, tipo, pra ela eu acho que faz sentido ela ganhar todas aquelas marcas de rainha do rock brasileiro, porque ela tem um peso enorme, mas aí eu já não vejo dele. Ou no Roberto Carlos, por exemplo. Mas é interessante que os Mutantes, né? Inclusive, uma grande parte das bandas que a gente estava comentando aí que eram bandas de rock psicodélico, com o tempo elas foram se tornando bandas de rock progressivo, né? Os próprios Mutantes, depois da saída da Rita Lee, eles foram desenvolvendo a sonoridade deles para uma coisa meio parecida com o Yes, né? Uma das grandes bandas de rock progressivo em inglês. Essa conexão, assim, para mim, de rock psicodélico e rock progressivo é uma coisa muito interessante. E é mais interessante ainda ver como que isso se desenvolveu no Brasil justamente por conta dessas influências da nossa história, né, das nossas particularidades regionais. E aí você tem, de novo, assim, essa coisa meio antropofágica do Brasil que ele incorpora alguns elementos do rock progressivo e vai regurgitar isso de uma forma que é muito a cara do Brasil, ao mesmo tempo que parece ser tão distante, assim, sabe? De tão complexo e destacado, né? Do normal, né? Inclusive, aí, isso vai ser um problema pro rock progressivo, não só no Brasil, mas depois, né? Cara, eu tenho uma dúvida gigante aqui, porque eu gosto muito de rock progressivo, né? E essa é uma das minhas bandas favoritas, mas eu não sei diferenciar o rock psicodélico do rock progressivo, mano. Pra mim é tudo mesmo balaio. Que diferenciar a coisa da outra? Olha, é complicado mesmo. O rock progressivo, ele tem as suas particularidades, assim, tanto é que conforme os anos 70 vão caminhando, a proposta do rock progressivo, que era não ter proposta, começa a ficar uma coisa meio formulaica. Então, o que é o rock progressivo? São músicas gigantes de 20 minutos, com variações de tempo intermináveis, com utilizações de tempos incomuns, quebras na sonoridade, uso de teclas, teclados, baixos e baterias, ao invés do destaque comum da guitarra, né? Assim, aparentemente, no começo, naquela época, o rock progressivo ele era um pouco mais diferente, assim, era mais fácil de você identificar o rock progressivo do rock psicodélico, mas com o tempo ele foi se tornando mais formulaico mesmo. Eu me pautaria um pouco pela época. Acho que eu seria um pouco pragmático em relação a isso, mas é claro que uma coisinha encontra a outra e invade, mas eu costumo enxergar de uma forma em que o rock psicodélico ele tá muito aflorado ali de 66 a 70, sabe? E aí o rock progressivo ganha muita força em 71, 72, com todas essas riquezas de técnica que o Max acabou de citar. Eu acho que a gente pode também se guiar aí pelos xingamentos, né? Então, rock progressivo é coisa de nerd e rock psicodélico é coisa de drogado.
Pronto, falou tudo. Então acho que aí soluciona todos os problemas. Ainda, por isso que eu gosto de rock progressivo, beleza. Eu pensei que você ia falar o outro, mas beleza. Cara, eu acho engraçado uma coisa, que é um movimento que acontece tanto aqui, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, que vai ser justamente por esse monopólio no rock, né? De um monopólio não, mas essa maior expressão desse rock progressivo, desse rock mais psicodélico, dessas músicas de 20 minutos intermináveis. Você vai ter como o surgimento, no final dos anos 70, aqui no caso, né? Final dos anos 70 e início dos anos 80, dos movimentos punks e ois. 1, 2, 3, 4. Exato, que é uma música de 1 minuto dos cabras que não sabem tocar, mas que justamente fugindo dessas músicas intermináveis e muito complicadas de se fazer, né? Pô, você tocar um Yes na sua garagem de casa é um trabalho lascado. Agora, se tocar um Ratos de Porão é muito mais fácil. E justamente aqui no Brasil, principalmente, o punk vai estar justamente associado com essa imagem mais proletária, né? Porque justamente você tocar um Yes, você tocar um King Crimson, qualquer coisa assim, demanda instrumentos. E instrumentos demandam dinheiro. Agora, para você tocar um Ramones, um Sex Pistols, um Ratos de Porão, um Cólera, alguma coisa assim, você sabe, você só precisa da guitarra, um amplificador, um conjunto de pratos, a caixa e um baixo, sabe? E aí o vocalista que se vire, e aí ele que fica sem voz, sabe? Não precisa de microfone. O vocalista que se ferra na hora de cantar essas músicas, né? O João Gordo que diga, já não tem mais voz, coitado. A voz dele mudou muito. Falou que é fácil aí tocar um rato, beleza, quero ver você cantar aí, beber até morrer. Não só cantar, mas viver. Tem que viver a música. O negócio do punk é esse. Essa é a atitude. Fala, não, tocar punk é fácil. Tocar punk é fácil, mas agora tenta viver o negócio. Não, cara, e você tem uma mudança também no eixo, né? Que justamente você vai ter dos anos 70 aí, essa invasão na Palestina, não sei o que e tal, e vai cada vez mais ficando menos mainstream por causa das complexidades e da falta de comércio desse tipo de música, né? E aí, que nem você falou, né? O movimento punk, o movimento skinhead, tá muito ligado ao operário, não sei o que, tanto que os grandes centros vão ser São Paulo, vão ser Rio de Janeiro, vai ser o ABC. Brasília também. O Max falou uma coisa agora, velho, que... Não, eu vou puxar saco ao vivo, assim, porque, cara, você falou de uma coisa genial que me fez pensar no seguinte. A década de 70... internacionalmente falando, é uma década de muita explosão de movimento ao mesmo tempo, movimento musical. E isso vai até repercutir no Brasil nos anos 80, quando vai vir a Turma de Brasília e tudo mais. Mas quando você disse que o rock progressivo, ele surge sem uma pauta, mas que com o passar do tempo ele adquire, né, essa ideia, e aí ele precisa ser não substituído, né, mas no caso as pessoas vão buscar coisas mais simples, menos mainstream. Eu acho que isso justifica um pouco o surgimento dessa atitude punk, cara, que tá justamente de 75 pra frente, sabe? Ali em 76, 77, que é quando a gente tem Ramones, Sex Pistols, e aí vem pós-punk, aquela galera mais sad boys, né? E eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou, assim, o fato de você ter trazido essa visão pode ser uma justificativa para que tenham existido e aflorado tantos movimentos musicais ao mesmo tempo, aí nesse finalzinho dos anos 70. Ah, com certeza. Uma das grandes críticas que o rock progressivo vai sofrer, inclusive até hoje, e eu acho que essa é uma crítica tão forte, não digo que concordo com ela ou que ela tá certa,
Eu também adoro rock progressivo, Yes e tal, mas uma das grandes críticas que já vai surgir nessa época e que vai justificar a popularidade do punk é que o rock progressivo ele vai ficando com uma imagem muito indulgente, ou seja, ele vai ficando com uma imagem muito arrogante, elitista, sabe? Porque Intelectual. exato, pra você tocar um Emerson, Lake and Palmer, não é qualquer um que faz. Agora, a popularidade do punk se dá com 3, 4 acordes, você toca qualquer música do Ramones. Não só do Ramones, mas, por exemplo, Legião Urbana, que é mais pós-punk do que... Né, não tem nada de punk, é muito mais pós-punk, mas Legião Urbana mesmo. O Vitor aí pode falar pra gente com 3, 4 acordes aí, você toca todas as músicas dele. Pois é, cara, aí eu já começo até a me empolgar, né? E a gente vai começar a arrastar a pauta lá da frente pra cá, né? Depois a gente vai poder falar com calma. Mas a gente nota muito, cara, na Legião, e não só na Legião, mas na galera que tá ali em meados dos anos 80 no Brasil, que existe muita influência dessa simplicidade do rock and roll inglês, principalmente inglês, do final da década de 70, sabe? Vai ter muita coisa influenciando a Legião. Assim, tem coisa americana também, né? Tipo, tem Joy Division, tem Seals and the Benches, mas a gente ainda chega lá, Não, cara, mas assim, eu só queria apontar uma última coisa do punk. Porque assim, o punk ele não vai ter, pelo menos aqui, uma popularidade mainstream, assim, pequena, que as outras bandas não, Ramones teve, por exemplo. Não vai ter isso aqui. Você vai ter maiores expressões, como o Ratos de Porão, ou Garotos Podres aparecendo no Faustão, sei lá, Inocentes, Plebe Rude, enfim. Só que você não vai ter aquela explosão do mainstream, só que vai ficar tão popular entre a galera da música, que justamente vai ser a galera dos anos 80 depois, né, os grandes bandos dos anos 80, entre elas a Legião. Eu vejo que eles conseguiram pegar essa questão da simplicidade do punk rock, a música mais violenta, né, de combate, não sei o quê, mas colocando com os elementos de uma música sofisticada, harmônica, bonita, que era a questão dos anos 70, né? Sim, cara, inclusive o próprio Renato Russo, né, que foi um legítimo filho da geração dele, né, o cara nasceu em 60, cravado. Então ele viveu tudo isso, cara. Ele viveu o rock psicodélico, ele viveu o advento do rock progressivo, e aí ele mistura o rock progressivo com o punk rock, e aí ele traz isso para essa situação particular brasileira da ditadura, ali nos anos finais, e é uma mistura muito grande de elementos. Eu acho que, inclusive, o rock progressivo ele foi, de certa forma, tão impactante, ele vai gerar, né, digamos assim, não diretamente, óbvio, mas ele vai gerar dois movimentos de resposta a ele, né? Uma parte, um movimento que vai incorporar elementos do rock progressivo, que vai ser o New Wave, e um outro movimento de resposta ao rock progressivo para uma outra direção, oposta, algumas pessoas diriam, que é o punk, né? Quando nascemos fomos programados a receber de vocês, nos empurraram com os enlatados. Nesse momento agora dos anos 80 que a gente vai entrar, né, você tem a verdadeira explosão do rock. Nesse momento você tem uma produção em um mainstream gigante, né? Inclusive o famosíssimo crítico musical que foi convidado para esse programa, infelizmente não pôde participar, Regis Tadeu, um abraço aí. Ah, tá bom. O pior é que é verdade. Ele falou, eu só não vou participar porque vocês me chamaram muito em cima da hora e eu não vou ter tempo. Ô, louco. Seria uma honra trocar uma ideia com ele, pô. Mas aí ele fala um negócio assim, né? Tipo, mais tarde a gente vai falar disso, né? Mas quando falam que o rock morreu, o rock não morreu. Só que nos anos 80, que a minha geração viveu, se tinha o Legião, se tinha o Paralamas, não sei o quê, que aquela tiazinha que nunca ouviu rock na vida fala, não, o som desses caras é bonito. Isso. Então por isso que você tem essa explosão, essa mainstream, essa massificação. É pop, né, cara? Exato, vira algo que vai tocar na rádio que todo mundo vai ouvir. Eu quero ver quem vai ter a coragem aqui, já vou mandar isso de lá. Falar que Legião é uma merda? Não isso. Pô, se você já começou assim, tudo bem, mas eu iria perguntar pra vocês se vocês conseguem colocar em ordem, da melhor pra pior, o Quarteto Sagrado, na opinião de vocês. Cara, eu acho que eu seria muito partidário, porque eu tenho um projeto de tributo à Legião Urbana, entendeu? Então deixa aqui. Se o Max quiser fazer isso aí, eu acho que eu acabaria tomando as dores, assim, nesse sentido. Então, eu acho que a pior, assim, eu colocaria o Paralamas, mas por uma questão de conhecer pouco. Depois o Barão Vermelho, depois o Legião, depois o Titãs. Titãs, assim, pra mim é a minha banda nacional favorita. É muito rico musicalmente, né, cara?
Sim, nossa, eles começaram com essa coisa um pouco new wave, pop e tal, etc. E aí vem o Cabeça Dinossauro com o punk do nada, assim, sabe? Depois o Titanomaquia e tal. Então, assim, eles exploraram muitos estilos diferentes e, nossa, pra mim o Titãs é a minha banda nacional favorita, assim. O Legião eu não gosto tanto, mas eu coloquei em segundo porque aqui em casa, quando eu era pequeno, a minha mãe ouvia muito, então eu conheço várias músicas de tabela, assim, sabe? Mas não, cara, Jabulu, vou falar pra você que Diga. eu não gosto de nenhum dos 4. É sério? Eu não gosto de nenhuma dessas bandas. Nenhuma dessas bandas eu Isso gosto. me surpreende, mano, que você gosta de Los Hermanos. Não interessa, mano. Eu sou coisas diferentes. Então, eu sou igual a Loli, mano. Já cheguei até a tentar ouvir, mas, mano, não me desce essas bandas. Legião, eu gosto muito mesmo do primeiro álbum. Os outros álbuns eu não aguento. Aí, as outras bandas, eu gosto de músicas soltas e tal, uma aqui, outra ali. Barão Vermelho eu já acho mais legal tal, mas ainda assim não chega a ser algo que eu gosto. É sério, mano? Pra mim, dessas 4 aí, o Barão é que eu menos gosto, mano. Que é isso, cara? É sério, mano. Olha, eu acho que o Barão ele tem o único mérito, assim, se não é o único, mas pelo menos o grande mérito de ter lançado o Cazuza, velho. Então, é exatamente o que eu ia falar. O meu gosto pelo Barão tá mais atrelado ao Cazuza do que a banda inteira. Pode ser que do meu caso também, mas... Ô, Alone, mas você sabe que você falou uma coisa interessante, cara, a respeito do primeiro álbum do Legião? Eu acho que, nesse sentido, a nível de contextualização mesmo, de movimento musical, esse álbum é muito interessante, assim. Depois a Legião, ela consegue desenvolver uma pegada própria, que muita gente gosta, muita gente não gosta. Mas esse primeiro álbum, ele sempre me chamou a atenção, cara, porque a gente consegue ver o eco de tudo que rolava internacionalmente em 79, 80, os caras colocam no álbum de 85. Inclusive, é até um pouco simplório demais, mas a primeira vez que eu ouvi o álbum inteiro, cara, eu falei assim, velho, se tirar a voz do Renato Russo, mano, é uma backing track do Joy Division, assim, porque... Caraca. Me lembrou muito, cara, sabe? É lógico que o Renato Russo tem toda uma identidade por trás disso, mas tipo assim, se você pega Soldados, que é uma música do primeiro álbum, e pega Spellbound, do Seals and the Benches, parece que dá pra fazer um medley, sabe? Tipo, terminar uma música e começar a outra, literalmente, porque é muita pegada parecida, sabe? E nesse quarteto aí, né, tipo, existe muita influência do final da década de 70, nesse começo dos anos 80, não só no Legião, né? Paralamas se inspira no ska, que foi um movimento que rolou lá na Inglaterra no final da década de 70 também, que tem toda uma influência... A Jamaica. Isso, uma influência jamaicana também, e isso é muito louco, né, cara? Titãs, como o Max muito bem situou aí, e eu acho que, assim, é porque eu tenho uma visão, assim, eu sou suspeito, cara, porque é o que eu te falei, eu faço cover de Legião, eu tenho um projeto, o Som do Planalto. Suspeito, otário, suspeito! Exatamente, e aí, mano... É foda pra mim falar, mas eu gosto muito e até certo ponto eu acho essas bandas um pouco subestimadas, sabe? Não no sentido do gosto musical, que cada um tem o seu, mas eu acho que essas bandas talvez elas merecessem um mérito maior pela contribuição delas na música brasileira. Eu vou falar pra você duas coisas. Eu acho que esse álbum, eu gosto muito dele, ele tá entre os meus top 10 de álbum. Você tem razão, ele parece muito com o que era feito nos anos 70, não sei o quê. Só que a grande parada desse álbum é que ele não é datado. Eu consigo imaginar esse álbum sendo feito por um moleque hoje. Eu consigo ver essas músicas sendo produzidas hoje. Eu consigo entender essas músicas hoje. Eu consigo visualizar elas hoje. Eu vejo que ela se conecta com a juventude de hoje também. Então, pra mim, acho que essa que é a grande parada desse álbum, que ele é atemporal. Sim, ele é uma coisa bem crua, né, cara? Acho que tanto o primeiro quanto o terceiro álbum, que ressuscita alguns punks também, Ele é musicalmente, claro, ele é bem feito, claro, mas ele é musicalmente mais simples. E ele trata ali de, sei lá, né, tem várias músicas lá que você vê que ele é meio nerd, ele é meio bolo fofo, assim, ele fala de signo e tal. Ele leva questões ali da juventude e tal, e eu consigo imaginar isso hoje. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão?
Exato. Nesse sentido, ele era bem moderno. E aí eu não gosto muito dessas bandas, porque eu acho que elas são muito datadas da época delas. Você falou, eles são subestimados, eu acho que eles são superestimados, porque você tem outras bandas da época, tipo Ira, que eu já acho que é muito melhor, que se conecta muito mais que essas bandas. Mas eu concordo que eles têm uma contribuição gigante pra nossa música mesmo, de que foi ter permitido que aquele metal muito anos 80, sabe? Muito tecladinho, tivesse conseguido ser feito aqui no Brasil. Se você acha isso desse quarteto, eu vou nem perguntar seu capital inicial, mano. Deixa quieto. Não, que aí pode. Dinho Ouro Preto. Mas eu justamente para quem não tava interessado por esses som assim mais comercial e queria uma parada um pouco mais underground, aí a saída foi o heavy metal, né? A segunda onda, né, do heavy metal. Eu fico muito impressionado do Sepultura, no caso, né? Que eu acho que foi a maior expressão do metal até hoje aqui no Brasil, né? Talvez. Não, com certeza é a mais. Mas eu fico muito impressionado dos caras. Tipo, a música mineira tá sempre na vanguarda, sabe? Então você teve lá nos anos 70 o Clube da Esquina, agora nos anos 80, final dos anos 80, início dos 90, você vai ter o Sepultura. Então assim, eu não sei o que tem lá em Minas Gerais, não, mas os caras conseguem sempre se colocar na vanguarda. Bom, no final ali dos anos 80, né, foi criada ali a Sepultura e o Sarcófago, as duas bandas de metal aí que tava mais tendo uma importância ali, né, ficando bem famosa. Mas o Sarcófago também era muito da cena ali local, né, não chegou a... Não, o Sarcófago foi algo que não certo, né, porque o Sepultura foi o que alavancou tudo, né, tanto é que tocou internacionalmente e foi aí que o rock brasileiro aí começou a ser visto pelo mundo, tá ligado? E com uma coisa muito nossa também, porque o Sepultura, ele é uma banda que ele traz muitos instrumentos do Brasil, uma cultura do Brasil, tocada junto com o rock, que deu bastante certo, tanto que tem várias bandas até que se inspiraram neles internacionalmente, né, as bandas internacionais. Por exemplo, o próprio Slipknot, que veio bem depois. Outra banda que eu posso dizer, Pantera, até tocaram com eles também. Não, então, tipo, eu acho que o Sepultura é muito louco, porque ele consegue... Nos anos 80 vai ser a era do metal, né? A explosão do metal, mundo afora muito grande, mas eles conseguem conservar, não é uma música assim de fora, eles conseguem conservar muitos elementos brasileiros que acho que outras bandas de metal feitas até hoje não conseguiram. E foi isso que realmente me pegou na música deles, tá ligado? Não foi uma coisa, não peguei a época, claro. Foi uma coisa que eu comecei a ouvir mais pros meus 15, 16 anos. Mas depois que eu vi aquilo, tipo, começar como Rata Marrata, que é tipo tambores, assim, que não sei se é o Lodum, mas é bem parecido, assim, uma coisa bem brasileira, tá ligado? O próprio berimbau é uma coisa que me chama muito nas músicas dele. Deixa eu tirar uma dúvida aqui de uma história bizarra envolvendo Sepultura, que eu não lembro se é verdade ou não. Não tem uma história que tinha uma banda Sepultura de Brasília que veio antes dos mineiros e que depois eles brigaram pelo nome de Sepultura? Eu não conheço essa história não, Jabulu, mas acontece muito isso, né? O Night Roots mesmo teve que mudar de nome, né? Eu acho que eu já ouvi uma história dessa, mas eu não lembro qual que foi a treta. A única treta mesmo que eu lembro do Sepultura é com o Sarcófago, que também não lembro muito bem por causa do que era, tá ligado? Eu acho que um dos integrantes do Sepultura foi pro Sarcófago, né? Tretaram entre si e aí fizeram uma banda rival contra o Sepultura. Da Sepultura pro Sarcófago é brabo, hein, velho? Não, cara, mas eu acho que é essa parada mesmo, tipo, que nem o Roots, né, que eu acho que é o álbum mais famoso do Sepultura, jamais pro final dos anos 90. Cara, se eles ficarem um mês lá, não sei quanto tempo lá que eles ficaram lá no meio da tribo indígena pra trazer os elementos musicais dele nesse sentido, cara, isso é único, né? Eu considero o Sepultura uma das mais importantes bandas do rock brasileiro, assim, porque olha, a partir daí, assim, você vai ter um caminho pro rock brasileiro fazer sucesso lá. E aqui dentro do Brasil mesmo, você vai ter uma
uma possibilidade de você pegar esses elementos assim mais tribais, assim mais populares de outros estilos musicais que antes não faziam sentido ou que não eram possíveis, não eram bem vistos assim. E aí o Sepultura veio assim com essa proposta, não só o Sepultura, claro, tudo faz parte de um movimento, né? Mas mostrou que é possível fazer isso, né? Tanto que nos anos 80 começa o Rock in Rio, né? Trazendo bandas que estavam no mega mainstream lá fora aqui pra dentro, coisa que não era possível antes, e colocando junto do palco as bandas nacionais, né? Cara, você foi muito feliz em lembrar do Rock in Rio, assim. Não dá pra falar de Brasil anos 80 no Rock sem falar de Rock in Rio. Porque o Rock in Rio, acho que ele no mesmo dia que tava tocando, sei lá, o Scorpions, que na época era uma mega explosão, você ia tocar no mesmo palco o Eduardo Dussek, que é um mega músico brasileiro, mas é um Carlinhos cara... Brown. Carlinhos Brown. Então, assim, tudo bem, você tem aquela cena lamentável do Carlinhos Brown levando uma chuva de garrafas, né? Mas é trágico aquilo ali. Mas. O pior é que ele desafiou, mano. Na hora que ele desafiou é que ele se ferrou. Aí que fudeu. Mas é essa parada, né? De você conseguir colocar músicos brasileiros, às vezes de uma cena muito underground, no mesmo palco que os caras muito grandes. Inclusive, vocês sabiam que Rock in Rio é uma marca, cara? Tem o Rock in Rio Lisboa também. Sim, Eu sim. acho isso incabível, assim, como assim Rock in Rio Não Lisboa? faz muito sentido, né, cara? E aí, cara, a gente chega nos anos 90, depois dessa explosão do rock nos anos 80, e justamente agora você tem essa volta de uma música mais... Acho que no final de toda a década, assim, a música ela vai crescendo, ela começa mais violenta, mais... Como é que se diz? Mais violenta serve. Ela começa mais violenta, ela vai ficando mais harmônica com o decorrer do tempo, e depois vem outro movimento mais violento, né? E no caso, nos anos 80, eu acho que as músicas ficaram mais harmônicas, e você vem o metal. Só que aí os anos 90 começa com uma galera fazendo músicas mais harmônicas também, que é alguém que gosta de Skank, cara. Como assim alguém gosta? Não, Skank é legalzinho, mas não é aquela... Ah, é vibe. É bem isso, tá ligado? Vou te falar que, mano, ouvir Skank, assim, no metrô de São Paulo, Vila Mariana, é uma coisa. Agora, ouvir Skank na praia com os amigos é outra coisa. Com certeza. Certo. Sim. Vai do que no momento ali que você tá ligado? Por exemplo, que nem o cara falou aí, metrôzão, parça, você tá com um black metal porque sua vida tá sendo destruída, que você tá indo pra faculdade, você tá indo pra porra do trabalho. Eu tava ouvindo Evidências do Chitãozinho Chororó, né? Pode ser. Você tá no interior. Eu tô no interior. É naquele momento nostálgico. Pô, que saudade da minha terra. Ah, cara, mas é que assim, eu acho. É que o Skank. É porque tem um problema com o Oasis. Eu gosto bastante de Oasis, mas o Aí Oasis. você acha que o Skank é o Oasis brasileiro? Mas eles tentaram. Eles não conseguiram, mas eles tentaram. E só pelo fato deles terem tentado, eu já não gosto. Ai, caramba. É o Skank tem umas batidinhas legais, mano. Não dá. Cara, mas eu não sei datar. Vocês sabem qual que é, tipo assim, o ano da ascensão do Skank, assim? Eles foram a primeira banda assim a fazer sucesso nascida nos anos 90. Não sei exatamente que ano que eles começaram. Porque o Oasis é 95 pra frente, né? É só um negócio aqui, mano. Pra mim, o Oasis só tem uma música, mano. Não, tem 3, só que elas são iguais. Entendi. O Skank tem mais, pelo menos. Tem a diferenciação as Mas músicas dele. essa que é a parada. O Skank, ele nasceu com um estilo mais assim, mais reggaezinho, sei lá, tal. É engraçado que vocês falaram que uma coisa é você escutar Skank na praia, mas Skank é mineiro, né? Não tem praia. Pois é. Isso é verdade. De qualquer forma, o Skank Fazendo ele pão de nasceu... queijo. Exato, ele nasceu assim mais mole, mais reggaezinho. Só que depois que veio o Oasis, eles compraram a pecha do Oasis, cara. E eles admitem isso, eles tentaram virar o Oasis, eles não conseguiram. É por isso que eu falo, mano, porque se pá que o Skank veio antes do Oasis, né, velho? Não, mas veio, esse que é o pior de tudo. Aí é foda, hein?
Aí é embaçado mesmo. Tem muitos motivos pra não gostar de Skank. Nossa, quem é fã de Skank vai odiar essa parte do podcast. Ah, é que você não vê as barbaridades que ele fala nos outros. Vocês não acham o Samuel Rosa parecido com o Serginho Grossman? Mano? Ele é uma fusão do Serginho Grossman com o Quentin Tarantino, mano. Exato. Igualzinho, né? Mas, mas assim, cara, ok. Mas você vai ter uma outra banda que vai nascer nesse momento também. Não, mano, você que é mineiro não gostar de Skank é esquisito. Ah, não. E pior, eu detesto o Carioca, mas eu vou falar de uma outra banda que nasceu. O Rapa. Exato! E o rap é o mesmo esquemão de você ouvir na praia, só que você consegue ouvir no metrô também, porque tem muita música que é uma música mais de protesto. Sim. Uma música mais bem feita, mais trabalhada. Cara, eu não sei você, eu consigo ouvir Skank tranquilamente. Tentar nesse contexto. Ah, cara, Principalmente uma partida de futebol. e outra, qual é o nome dele mesmo? O Marcelo Falcão é muito mais cantor que o Serginho Grosso. Lembra mais cedo no programa, né, quando a gente falou de quanto mais repressivo o Estado, mais bem feitos são as músicas, ou mais explosão musical, etc. Tal, que você tem uma questão de uma contracultura, de lutar contra o que está reprimindo o que for, né? Mas nesse momento aqui você já tá com os anos 90, já é um Brasil sem ditadura, já é um Brasil mais aberto. A década de 90, ela repercute em vários aspectos alguns elementos da década de 70, porque você citou, né, a questão do Chico Science e esse poder da música nordestina, né, que para mim foi muito presente na década de 70 e reverbera aqui. É como se a gente vivesse uma segunda geração de vários momentos, né, e eu acho que isso também se repercute no punk, porque aí a gente tem a segunda geração do punk a nível internacional, sabe, tem tipo Green Day e uma galera que vai nascer em cima disso, que tá nos anos 90, né? E aí, tipo, existem a fusão de elementos entre o punk e o metal, né? E aí a gente vai ter, depois, mais pra frente, se eu não estiver tentando muito, a ascensão de alguns movimentos no começo dos anos 2000, como o rock paulistano, o funk paulistano, alguma coisa assim. Então, eu acho muito interessante, cara, como que isso se aplica em exemplos práticos, assim, como que na década de 70, algumas bandas que não eram conhecidas, exemplo de uma banda maravilhosa chamada... Peraí, gente, só um minutinho, desculpa. Tudo certo. Relaxa. 2 horas depois. Então, cara, como eu tava dizendo, existem muitas bandas da década de 70 que não tiveram, assim, o seu lugar ao sol, e que elas vão influenciar muitas coisas, né? Nos anos 90, a gente vê a fusão de muitos elementos rolando ao mesmo tempo. Mas existe um exemplo de uma banda maravilhosa que ninguém conhece, uma banda americana chamada Big Star, né? Que fundiu vários elementos e que não fez sucesso nenhum nos anos 70, que eles eram lá do interiorzão dos Estados Unidos mesmo. E depois de 20 anos, os caras foram descobertos e influenciaram bandas como R.E.M., sabe? Tipo... R-E-M, eu não sei, R-E-M, Sou ligado, tá, sim. E tipo assim, eu acho que existe um revival muito grande de elementos da década de 70 nos anos 90. Assim. Cara, os anos 90 também vai ser marcado por uma maior... Né, porque os anos 80 você teve uma mainstream, e aí o rock vai cada vez mais voltando pro seu underground, né? Algumas bandas só fazendo um mainstream, como é o caso do Skank, ou do Rap. Só que você também vai ter uma maior massificação dessas coisas, venda de disco, a produção de disco nacional vai ficar maior, as rádios, a Rádio Kiss, né? A rádio do rock vai nascer nessa época, tudo mais. A MTV estava dominando. Exato. Os anos 90 é a época da MTV, é a época dos videoclipes, né? Só que, cara, eu não entendo. A década de 90 realmente é um movimento... Tem vários movimentos musicais, é realmente um caldeirão de coisas acontecendo. Porque ela começa com o Skank, aí no meio você tem, né, o Charlie Brown, o Planet Hemp, e aí ela termina com o forrocore, cara. Pô, melhor ainda, velho. Não dá pra entender, velho. Você tem que pensar que 10 anos é muito tempo, velho.
Não, beleza, mas nos anos 70 eles tiveram uma constante ali e tal, uma evolução dentro deles. Aqui não, aqui nem tava fazendo de tudo. E tava fazendo de tudo mesmo, porque, cara, de onde é que veio a ideia dos caras misturar forró com o hardcore, né? E dar tão certo como deu. Eu acho que faz parte aí do Brasil ter apostado na próprios gêneros, assim, que são paralelos ao rock e misturar eles, assim, né? Você tem aí, como a gente falou, essa junção do Rapa, né? O Charlie Brown, o Plant Hemp, essa questão do rap, mas você vai ter também vários elementos, inclusive nessas outras bandas, por exemplo, no Chico Science, do grunge, aí outras bandas que vão pegar elementos do pós-punk, o reggae, o heavy metal, o forró, o sertanejo, tudo isso, todos esses elementos assim que realmente parecem ser muito estranhos para estarem juntos, mas que de alguma forma deram certo e faziam sentido naquele contexto, né? Tentando entender porque você tá tão surpreso. Que o programa inteiro que a gente falou de banda do Rapa que mistura rock, rap, reggae, não sei o que, porque o forró com hardcore é um problema. Tem razão, o problema não é o forró, o problema é o que eles estão falando no meio da música. Exato. Mas, cara, eu vou falar pra vocês. Se, né, a gente teve toda essa explosão no Raimundos lá novamente da cena brasiliense, né? Brasília faz muitas bandas, né? E aí você teve aqui em São Paulo, né? Mais especificamente em Guarulhos, os Mamonas Assassinas, que eu acho uma merda. Não, você não me fala isso, Jô. Nossa, detesto. Eu acho muito ruim mesmo. Então, desculpa aqui ouvintes do MaguilaCast, mas hoje foi o último programa que eu não consigo manter a parceria com um cara que não gosta de Mamonas. Ah, cara, não, é muito ruim, velho. Pelo amor de Deus, é muito ruim. Ô, vai se fuder, irmão. Tu gosta de Los Hermanos, tio. É porque, tipo assim, velho, eu acho que o Mamonas, ele configurou uma exceção de tudo que rolou na década de 90, assim, tipo, o Mamonas, eu sei que talvez pode ser muito simplório, mas o Mamonas Assassinas foi uma brincadeira que deu certo, né, velho, porque os caras tentaram por anos fundir elementos dos anos 80, e inclusive os caras tocavam muito Legião, velho, numa época que Legião ainda era muito forte. Ninguém tava nem aí pra eles, né? E aí, tipo assim, quando eles começaram a fazer zoeira e deu certo, e aconteceu toda aquela explosão, aconteceu algo muito triste, né? Que foi, infelizmente, numa ocasião horrível, todos perderem as suas vidas. Então, existem muitas problemáticas por trás deles que a gente não sabe dizer se isso seria passageiro, se viria pra ficar, se seria só uma vibe daquele momento, porque, assim, cara, da publicação do lançamento do álbum deles até a morte deles, cara, dá 9 meses, né? E eles explodiram nesse meio tempo e a gente não sabe se ia ser só aquilo ali, se outro álbum já ia ser mais fraco, ou se os caras iam se perpetuar aí nos próximos anos, entendeu? Só que uma coisa muito positiva, além da zoeira, porque zoeira é zoeira, né, velho? Mas assim, falando de elementos musicais mesmo, o que eu acho que é um ponto positivo pra eles é que dentro de uma atmosfera muito amistosa, muito brincalhona, eles conseguiram colocar muita coisa ali, entendeu? Tá certo que era pra tirar sarro em muita gente, mas os caras fundiram metal, fundiram música sertaneja, fundiram pagode. Grande parte disso continha uma ironia por trás, mas eu acredito que o lado técnico, o lado instrumental deles, nesse sentido, ele deve ser favorecido. Só que eles realmente configuram a exceção das exceções, assim, nos anos 90, pelo menos na minha opinião. Eu acho que o Alanis tá com inveja, mano. Não, cara, é muito ruim, não adianta, vocês podem Não, falar. é inveja, mano. Os caras ficaram famosos assim, no período breve, fazendo besteira, cara. É tudo que a gente sonha na vida, mano. Exatamente, velho. É zoeira pra caramba. Desculpa, mas o meu norte já rolou. Não é o Mamonas. O meu norte é outro cara que surgiu nesse momento também, mas tentando ser sério, mas de uma forma... Eu não tenho nem palavras, que os anos 90 é o surgimento do Supla, cara. Ah, não. Eu sabia que ia ser isso. E o Supla, ele fez músicas sérias, né? Fez New Wave, fez punk, não sei o quê. É o nosso Billy Idol, né, velho? Exato. Ele é uma figura tão caricata, né? O charada brasileiro. Nossa, a charada do Jim Carrey. Por que você foi me lembrar disso? Cara, tudo que eu quero na minha vida é ser o Supla. Ai, como dói.
não há mais desculpas. Você vai ter que me entender quando olhar pra trás, procurando e não me ver. Chegou a hora de recomeçar. Mas, cara, eu acho que a MTV, nos anos 90... MTV foi o que levantou o Supla também, né, mano? Cê é louco. Sim. Não só a MTV, mas como a própria televisão, de certa forma. Porque, pá, os anos 90 ele vai passar com os videoclipes, com não sei o que, com a popularização das rádios voltadas pro rock, da MTV e tal. E só que os anos 2000, eles vão vir com o que eu no roteiro aqui chamei de juventude e malhação, né? Juventude transviada. Cara, porque no início dos anos 2000, tudo que se fez nos anos 90 parece que acabou, que quebrou, que saiu de cena, com exceção de uma coisa ou outra. Só queria fazer aí um protesto contra o Alone aí que fez o roteiro, que no roteiro escreveu CMP22. Nossa. Feriu a minha infância. Tá bom, eu vi errado, que droga. Aí é pau. Cuspindo e escarrando na história da TV Globo aí, Malhação. Não, mas aí eu vou me defender aqui, que eu mando o roteiro e falo, se vocês tiverem alguma coisa pra mudar, vocês falam, e ninguém falou nada. Justo. Ninguém viu até agora. Você bateu o olho agora e viu que tava errado. É verdade. Isso aí foi bem verdade, mano. CPM aos 22. Mas, Eu nem sei o que CPM quer dizer, só... é a caixa postal deles, cara. Caixa postal 1022. Nossa senhora. Pois é. Sabia disso? Não sabia. É verdade, mano. Eles precisavam de um nome da banda, e aí pra que eles recebessem um cachê, uma encomenda lá, um trem assim, e aí eles, bota a caixa postal aí. Tá, não, esse cara é brabo. É Stonks, mano, Stonks. Eu seria esse cara. O pior é que funciona, né? O nome ele é ok até. E depois cria maior folclore, tipo, o que significa? Exato. Ele virou policial. Mas, enfim, Nossa, eu não acredito que você mandou essa. não tem como. Cara, será que os caras não pensou isso? Tipo, não. Meu Deus. Não, eles não pensaram isso. Eu tenho certeza não, que com certeza não pensaram. qual a banda que influencia os jovens a se tornarem policiais. Depende de Deus. Meu Deus. Ai, cara, que tosco, velho. Pois é. Mas essa primeira leva aí dos anos 2000, né, do CPM, a segunda fase do Charlie Brown, o Detonautas, também só Troca essa música, Malhação. Não, mas exato, isso fez muito sucesso, porque tava ali televisionado por Malhação. Hoje a gente olha a Malhação, é meio esquisito, né? Meio. Não, completamente esquisito. Mas Malhação nessa época, aqui, final dos anos 90, início dos anos 2000, era a parada, né? Todo jovem que assistia era tipo... foi o Rebeldes depois, né? Era o Rebeldes brasileiro. Então, eu sou time rebelde. Eu também. Cara, graças a Deus eu não gostava nem de um nem de outro. E você, noveleiro como é? Duvido. Exato, porque a Malhação é uma novela pra jovem, só que jovem na televisão é um bicho muito esquisito. Isso é. Então, novela pra mim é outra coisa. Entendi. E, né, a novela das novas, você quase não tem personagens jovens assim, adolescentes, porque não tem um diretor que consiga fazer um roteiro com um adolescente que pareça um adolescente de verdade. Isso não é só brava. Não, só conseguiram isso naquela série do Sandy Júnior, que também era no mesmo estilo da Malhação. Nossa! Não conseguiram, cara. Não conseguiram. Pior que eu pensei que você ia mandar uma referência pior, mano. Pensei que você ia falar, sei lá, de Mutantes Caminho do Coração. Mas tinha música no Mutantes? Não tinha. Tinha, só não era desses caras. Não, tá bom, sim. Tá bom. Não, Mutantes era o pior de todos, cara. Que o Mutantes era muito ruim, muito mal feito, com umas atuações horríveis. 2009 ali, 2010. Saudade. Mas duas coisas, né, contribuem para essas bandas nesse começo. E foi, na verdade, uma grande discussão para essas bandas desde o começo. Que agora, cara, você não tem mais só o rádio, você não tem mais só a televisão, mas você tem a internet também. Exato. Os anos 2000 é quando a internet começa a ser mais... começa a chegar mais nas casas das pessoas, né? E começa a ser mais usada, ainda não é massificada como é hoje, mas enfim. E você tem uma grande discussão, acho que é uma discussão até hoje,
de como fazer dinheiro agora com as músicas. Porque Sim. você tinha as músicas online, você tinha a coisa que o brasileiro mais sabe fazer, e graças a Deus eu jogo vários Piratear. jogos desse jeito, piratear. Desmonetizado. Então, cara, se eu não tivesse Spotify, eu estaria baixando músicas piratas do mesmo jeito. Então, se você teve essa grande discussão de como vender, de como distribuir. Ô, Alone, mas você sabe que foi muito interessante, cara, você ter colocado esse tópico aqui, porque você mandou lá no grupo hoje pra gente, né, a indicação do Barato de Iacanga. Super legal, né? Cara, eu fui assistir porque você mandou, eu tinha aqui na minha lista, né? Eu falei, cara, acho que é o momento certo pra assistir. Eu achei absurdo, velho, como que eles conseguiram divulgar o primeiro festival de Águas Claras, que foi uma coisa meio no... Foi no boca a boca. Totalmente no boca a boca. Exatamente, velho. Tipo, os caras irem pra cidades vizinhas e ficarem esperando pra vender ingresso. E, tipo assim, como que uma atitude, uma ação dessas gera uma reação nacional, sabe? Numa época em que não existia internet. E aí, cara, é muito importante e isso é muito positivo pros músicos, mas ao mesmo tempo não, velho, porque a gente tem a pirataria. E aí a gente vai entrar em outras questões que salvam um pouco, né? Que é a questão, por exemplo, de plataformas, por exemplo, Spotify, Deezer, né? Que a última década trouxe pra gente, né? Que dá um jeito de não deslegitimar tanto o trabalho dos músicos. Só que a internet, cara, assim como em tudo, né, na música também vai trazer essa dicotomia positiva / negativa, né? Acho que o primeiro exemplo aí dessa dicotomia é o caso, por exemplo, do Napster, né, e do Metallica, né? Teve vários problemas aí por causa de direitos autorais e de como a música ela era consumida, né, na internet. Ela começou meio que como o faroeste, né, uma terra sem lei, que tudo podia, e aí do nada não podia mais, e as pessoas ficaram meio que desesperadas. Mas também tem outras bandas, como por exemplo o Radiohead e, sei lá, o Beast Boys, que começaram a disponibilizar a biblioteca de músicas deles na íntegra, de graça para as pessoas ouvirem. Porque eles perceberam, o Radiohead por motivos assim mais, digamos, intelectuais e politicamente ativos e tal, mas o Beast Boys perceberam que ao fazer isso, eles estavam na verdade engajando mais as pessoas a conhecerem a música deles e assim eles poderiam vender mais ingresso para os shows. Isso. Que era uma conta que antes, para as pessoas que não estavam acostumadas com a internet, não fechava, né? Eles voltaram ao mercado deles meio que para outra direção, né? Essa questão dos shows. Exato, exatamente. Mais acessível o consumo de conteúdo, né? Isso. Exato. Em dia das grandes mídias, tem muitos filtros que tem que passar pra você poder ser divulgado. Mas, cara, eu nesse sentido, né, tem uma entrevista do Los Hermanos, quando eles lançaram o álbum Ventura, e aí o Bruno Medina, que é o tecladista da banda, o cara que tá entrevistando eles, né, pergunta assim, pô, o álbum de vocês foi eleito o melhor álbum aí da década, tá, mas não tá tendo uma venda tão boa, não sei o que, dá pra ver que nos últimos tempos, não só vocês, mas outros músicos não estão conseguindo vender tantos CDs, tantos discos, não sei o que, como é que você tá vendo isso? Aí ele vira e fala, eu não entendo nada de mercado, não vou ficar falando sobre isso, mas eu não sei se para nós músicos o que vai virar mais importante, se é vender o disco ou se é fazer as pessoas escutarem as músicas e ganhar em cima do cara escutando. E é justamente o que acontece hoje, né? Por exemplo, no YouTube, quando você clica lá na página oficial da banda e você tem que assistir um comercialzinho antes. Então você não tá ganhando mais porque você tá vendendo a música, mas sim porque você tá fazendo propaganda em cima de quem tá escutando. O capitalismo ele se reinventa, irmão. No meu caso não, porque eu uso o Adblock e não vejo propaganda. O que me surpreende muito, uma banda de One Hit Wonder conseguir ganhar alguma coisa. Meu amigo, eu não vou nem discutir isso com você. Você tem que assumir, mano. Los Hermanos é One Hit Wonder. Pisou na ferida. Olha, escuta aqui. A banda que tem um álbum eleito como o melhor da década, que não é o mesmo álbum dessa música, você tá errado. Tá, quando é que foi eleito isso? Quer ver? Nossa, agora eu vou parar o programa. Você faz isso só pra sacanear, velho. Vai, mano. Chamou o poeiro, velho. Foi considerado... Cadê? Lançado em 2003, não sei o que. Inclusive, ele foi um dos primeiros álbuns a, saber, segundo a Wikipédia aqui,
a se saber que ele foi pirateado antes de lançar. Caraca, roubaram assim da linha mesmo. Exato. Que absurdo, velho. Aqui, ó. Foi considerado pela revista Rolling Stones Brasil como o 68 em número cardinal. Não, 8. 78º. Beleza. Então, maior disco brasileiro. Eu fecho meu ponto. 68º maior, tá bom. Você sabe quantos artistas existiram no Brasil? Pois é. Beleza. Tem muita coisa. A gente só tá falando de rock e estamos falando pra caramba. Exato. Muito obrigado. No final dos anos 2000, né? Eu acho que você já tem umas bandas com um estilo diferente, mas que acho que é uma construção do que já se foi feito antes, mas que vão saber vender a música deles, né? De uma forma eficiente, pelo menos, que é a explosão do emo, né? Lá vem o Sad Boys. Ô, Alone, posso te fazer uma pergunta aí do coração? Lá vem, pode. Me dá o teu parecer aí sobre o Restart. Então, mas aí tem um problema. Porque Restart não é emo. É colorido, né? Tá. Exato, Restart é happy rock, que é rock feliz, né? Mas dentro dessa contextualização aí dos anos 2000, vai. Tá bom, você quer saber o que eu acho? De um contexto geral, né? Isso. É uma merda, né? É uma merda, mas assim, eu acho que tem... Que hipocrisia do caralho, mano. Peraí. Deixa eu contextualizar pra vocês. Ontem foi aniversário de um amigo nosso, o Rick, que é do Maguila também. O que você vai falar? Eu tava um pouco alcoolizado, né? Exatamente. Maria. A gente ficou até 5 da manhã trocando ideia no Discord e colocando música pra tocar. A gente colocou as 3 músicas do Restart e ele cantou as inteiras. Não, mas é justamente o que eu ia falar aqui. Eu tenho consciência que é ruim, só que eu cresci ouvindo isso aí. Então, maluco, eu não tenho... Meu parâmetro é muito distante, cara, não adianta. Tá bom, então. Eu não vou conseguir falar mal, quer dizer, eu vou falar mal sabendo que é ruim, mas eu sei as músicas, cara. Eu adoro NX0, adoro Pitty, e não tem o que fazer, cara. Existe uma distância entre o gosto pessoal e a contextualização geral, né? Cara, eu tenho consciência que é ruim, mas é isso. Mas você gosta. Não vou te responder isso. Aí se entregou, hein? Muito bem. Mas justamente o Restart, cara, ele já é depois, ele já é 2010 a 2020. Então ele... vamos voltar um pouquinho. Não, é antes. Não, tudo bem, mas ele explode em 2010. Então ele já vem da nova década e ele já tá fugindo. É porque é tudo uma merda, mas ele já tá fugindo do que o NX0 fez, enfim, ele já é outra parada. Cara, dessas bandas aí da década de 10, que é o rap rock, como vocês falaram, o menos pior é Restart, mano. Se for pegar os outros, puta que pariu. Que nem Cine é muito ruim Cine é mesmo. horrível, mano. Cine é muito ruim mesmo. Mas sabe que eu acho engraçado, assim, um pouco saindo do porquê é ruim e tal, mas eu acho engraçado porque se a gente for pegar aí antes dos anos de 2010, né, então tem as bandas aqui que a gente colocou, como NX0, Pitty, Strike, For Fun e tal, acho que o For Fun é até um pouco depois, não sei. O Fresno, uma boa lembrada. Essas bandas, elas tinham a característica de ser emo, né? Porque era uma música, assim, mais voltada pra tristeza, né? Melancolia e tal. Exato. Que era uma coisa que marcou, querendo ou não, tanto é que produziu, meio que, entre aspas, aí, indiretamente essa resposta, né? Meio que... Nossa, eu não acredito que eu tô falando isso, mas tipo, meio que o rock progressivo e o punk rock na década de 70, sabe? Faz sentido. De um movimento ser meio que uma resposta da outra. Então tinha um movimento que era muito triste e aí veio um movimento que era literalmente feliz. Uma quebra, né? Exato. Eu acho isso interessante, assim, tipo, perguntar por que essa geração, né, essa juventude que cresceu gostando dessas bandas, por que ela era, tipo, tão triste?
E também o outro lado, por que que a gente precisou dessas outras bandas, assim, mais felizes, né? Não sei, eu sou doente, eu fico pensando nessas coisas que ninguém se pergunta. Não sei, fica a curiosidade aí pra quem quiser pensar junto, não sei. Talvez sim, eu acho que é muito bom levantar essas questões. Muitas vezes a gente não se dá conta delas, porque aqui a gente já tá falando de uma geração nossa, né? Eu acredito que todos nós sejamos datados aí do final da década de 90, e Sim. então a gente pegou tudo isso e pelo fato de ainda ser recente, né, a gente não consegue tirar grandes conclusões. Mas esses questionamentos seus são super válidos. Sabe, tipo, por que que a geração Malhação, a juventude Malhação, ela era, sabe, dessa forma? Uma questão necessidade de mercado? Não sei, não faço ideia. Teria que pesquisar mais, mas é interessante como isso se produziu, né? Olha, Com eu tenho uma teoria. Antes dessa juventude malhação, né, ou da juventude emo e tal, você não tinha o advento da internet. Então, o seu círculo social e o tipo de gente que você tinha contato era dentro da sua bolha ali, da sua convivência, dos lugares que você frequentava. Então, Uhum. quando você reclamava de alguma coisa, você podia reclamar pro seu amigo que é seu vizinho e muitas vezes ele não ia sentir a mesma coisa que você. Uhum. Agora, com a internet, quando você fala, pô, tô triste por causa de tal coisa, e você botava, sei lá, num fórum lá, no Orkut, no Fotolog, seja onde for, Xingar muito no Twitter. xingar muito no Twitter, depois virou, né? Enfim, você vai encontrar milhares, milhões de pessoas que estão reclamando da mesma coisa que você. Mesma vibe, né? Uhum. E isso vai alimentar, você vai ficar Tristeza. alimentando, no caso, tristeza, mas você, enfim, você vai reclamar, você vai xingar no Twitter e isso vai fazer outras pessoas xingarem também. E no caso, na época era tristeza, então, tipo, eu acho que é por causa disso que você tem todo esse movimento do emo ser tão triste, né? Que as pessoas conseguiram se encontrar finalmente. Bem pensado, cara. Faz sentido, é. Mas não sei também, mas depois vira feliz, sabe-se lá Deus por quê. Mas deixa eu, pra gente ir nos finalmente do programa. A última década, que a gente tá fechando agora, né? 2010 a 2020. O que vocês acharam das bandas que tiveram? Das que ficaram mais famosas, claro, porque sempre vai ter a cena underground fazendo de tudo, né? Caralho, mas não falamos da melhor banda do mundo, cara, ainda. Lá vem. Como é que vocês esqueceram, mano? Do Massacration? Irmão. O deus do metal. Mas o Massacration também vai fazer sucesso só de 2000 a 2010, cara. Massacration é ao concurso. A gente precisa. Massacration meio que foi adotado, né? Digamos assim, apadrinhado pela MTV. Aí eu acho que o auge e queda do tanto Massacration tá relacionado de alguma forma com a MTV. Era uma sketch de humor do Hermes e Renato, né, pô? Que tomou proporções que os caras estavam O esperando. Massacration é bom mesmo. Tipo, Massacration Não, é bom demais, musicalmente, mano. Você consegue sentar e ouvir o Massacration tranquilo. parça, é eu e meu papagaio ouvindo o Lodo que é Biscoito junto. Eu posso fazer um desabafo aqui meio polêmico? Claro. Eu vou ganhar muito hater, assim, falando isso, mas é meio que sincero, assim. Eu não consigo ouvir Massacration ou Iron Maiden, vice-versa, sem lembrar um do outro. Faz muito sentido, velho. Faz sentido. Cara, você ganhou um hater. Desculpa, velho. Eu gostava muito de Iron Maiden quando eu era criança, mas, mano, Parça, pra mim, o Massacration, na verdade, ele é meio que uma paródia, uma sátira do... Não, cara, não é de uma banda só, é uma paródia de todo metal. Sim, né? mas eles têm um esquema que eles tira sarro de uma banda principal, tá ligado? Que é uma banda que os caras se fingem ser os guerreiros, os Menor. nórdicos. É, Menor. Pô, mas Menor é muito louco. Mano, que porra é É essa, um Gil? troglodita de 3 metros de altura. Mas Massacration é meio que uma sátira a Menor. Os deuses inventaram o heavy metal, mano. Mas enfim, deixa eu voltar aqui pro programa. Para as considerações. Depois esse adendo sobre esse concurso aí, Massacration. Década passada, o que vocês acharam? Eu vou falar aqui. Fala lá. Eu só vi na última década uma banda boa. Diga.
Bulgarins, que eu acho que faz um rock completamente diferente, não de tudo, porque tem muita coisa que você consegue encontrar ali, mas enfim, faz dentro da cena deles, faz um, porque eles são meio progressivos, mas ao mesmo tempo tem muita característica de New Wave também, eu não sei rotular eles, cara, mas eles é a melhor banda pra mim da última década, principalmente porque eu acho todas as outras uma merda. Faz sentido. Eu gosto de Bulgarins, assim. Eu acho que é uma das maiores bandas, assim, depois de 2010 que a gente tem aqui no Brasil. Acho que Bulgarins e Super Combo, diria que são essas duas, assim, as que me vêm agora na cabeça. Bulgarins e Super Combo são as maiores bandas, assim, de rock. E Super Combo é um rock com pop, então é um pouco mais comercial do que o Bulgarins. O Bulgarins realmente é um pouco mais nichado, digamos assim. Com certeza. O Bulgarins, inclusive, eles bebem muito na fonte da cena do rock australiano, né? Que veio depois de 2010, assim, com bandas como, por exemplo, o próprio Tame Impala no começo, né? Os 2 primeiros álbuns, o King Gizzard and the Lizard Wizard, Pond, são bandas da cena australiana que são mais voltadas pro psicodélico, assim, todas elas. O King Gizzard é uma loucura, assim, cada álbum deles é de um estilo musical diferente. E o Bulgarins, ele inclusive, os caras da banda já admitiram que os primeiros álbuns deles, assim, eles se inspiraram muito nessa cena, principalmente no Tame Impala. Essas duas bandas, assim, eu diria que foram os maiores destaques, assim. Eu acho que foi uma década interessante, realmente. Eu tenho uma coisa comigo que eu me sinto até um pouco alienado, porque eu dedico 24 horas do meu dia ouvindo músicas de lá atrás, né? Inclusive, essa é uma autocrítica, assim, eu preciso me antenar mais a questões atuais, principalmente no rock brasileiro. Mas uma coisa que eu sinto na música brasileira, em geral, nessa última década, é que, em relação à década passada, eu acho que existe uma introspecção, sabe, um intimismo, talvez uma poesia um pouco maior no sentido da nova MPB, sabe? É claro que eu acho que essas coisas elas não têm a força que outrora tiveram, né? E aí a gente volta para aquela questão lá atrás que a gente comentou, quanto mais pesada a ditadura, mais produtivas as músicas, né? Enfim, tem que depender de todo um contexto para ter que fazer música engajada, música importante, né? Mas tem saído coisas boas, né? E existe um movimento que, inclusive, uma amiga minha classificou muito bem. Se ela for ouvir esse podcast, eu quero mandar um super abraço para a Vitória Abud, que ela classificou algumas músicas brasileiras aí da última década como indie pau mole. Caraca. Nossa, 100%. E pra mim essa classificação ela é muito fiel, porque o indie rock ele bebe na fonte do retrô, só que ele também tem elementos muito modernos e esse acréscimo aí do pau mole, na verdade ele traz o significado de que é bom, mas é meio fraquinho, sabe? É bom, mas não é bom. Exato. Então eu acho que a música, ela, nesse sentido, ela já foi mais forte, mas eu guardo boas expectativas para essa década que tá começando, até porque eu tenho meu trabalho autoral, né, e eu preciso reservar boas expectativas para isso. Não, cara, mas eu achei a definição perfeita. Pra mim é 100% pau mole, exatamente. Pau mole, cara. Tanto no rock quanto a chamada nova MPB, que eu acho um absurdo. Que é uns caras tentando fazer o que o Caetano e o Gil faziam, só que com um violão e uma voz rouca. Pô, não dá, não. É o pau mole. Não dá. Sem expressão nenhuma, sem nada. Inclusive aqui fica meu hate, aquela tal, que eu descobri que são 2 pessoas, a Ana Vitória, tio, fica aí o meu hate. Não sei como as pessoas gostam disso. Pera aí, é 2 pessoas? Exato. Que é a Ana e a Vitória, mano. O Thiago York. Não, nossa senhora, não vamos falar isso aí que eu vou ficar estragado. Não vamos estragar o programa com esses músicos, entre aspas, gigantes. Pau mole. Então, sobre a parada que eu escuto mesmo, né, que é um metalzão mais punchline, tá ligado? Uhum. Da década passada, cara, tudo bem que não é uma banda que ele surgiu assim no final de 2008, mas ele foi fazer bastante sucesso com um dos álbuns deles lá pra, eu acho que 2013, 2014, ou até 2015, não lembro. Foi o projeto Project 46, é um puta de uma banda,
que veio aí com um protesto de toda a barbaridade que vinha acontecendo aí no Brasil, trazendo, tipo, as verdades nas músicas mesmo, tá ligado? E no momento que o Brasil tava tendo vários conflitos de política e sociais, etc. A década passada, pra mim, no rock brasileiro, né, no rock nacional, pra mim foram só eles. Tem, claro, muitas bandas que eu não cheguei a ouvir, porque eu não sou muito dentro de rock brasileiro, né, rock nacional, mas eles foi um que com certeza teve um destaque. Pra eu ter gostado da música deles é algo que o bagulho é da hora, tá ligado? Não, o Project 46 é muito louco mesmo. É verdade, eu tinha esquecido completamente, mas é porque eu acho que a cena do metal no Brasil, ela ficou muito distante do resto das outras cenas. Tem muita banda de viking metal brasileiro que ninguém conhece. Fica aí, a minha última pergunta aqui pra gente fechar o programa, que época que vocês gostam mais? Eu, pro rock geral, assim, eu diria anos 70. Agora, pro rock nacional, anos 90. Os anos 70, eu acho, eles comportam, digamos assim, a maior parte das bandas que eu gosto. Então, Pink Floyd, The Who, Yes, como já falei. E no rock nacional, os anos 90, justamente por essa multiplicidade de estilos e de coisas diferentes que estavam acontecendo ao mesmo tempo, que é maravilhoso, assim. Pra onde você queria olhar, tinha uma coisa melhor do que a outra. Então, pra mim, anos 90 é o ponto de ouro, assim, do rock nacional. No meu caso, a nível mundial, acho que seria a década de 60, porque eu fico vislumbrado com tanta explosão musical que surgiu nessa época e a própria ruptura de um sistema, né, que a gente comentou bastante no programa. E até porque também eu sou muito suspeito quando eu falo sobre os Beatles. E a nível nacional, eu classificaria o rock dos anos 80, porque eu acho muito verdadeiro esse sentimento deles e eu me identifico bastante. Então mundialmente anos 60 e nacionalmente anos 80. Pra mim, mano, anos 80, porque é o único que eu consigo ouvir, tá ligado? Que death metal, thrash metal é a única coisa que eu consigo gostar de rock ainda hoje. E isso no Brasil, né, nacional. E internacionalmente, com certeza tem muitas décadas que eu gostei pra caralho, mas eu acho que a década dos anos 90 pra mim foi o que pegou bastante. Porque, como foi falado aqui também dentro do programa, é uma época que teve bastante bandas que veio com uma pegada meio com rock e rap, tá ligado? Foi mais ou menos um nu metal ali. Então é uma parada que eu sempre gostei, que é o rock e o rap, então pra mim casou direitinho a década dos anos 90. Tem muitas bandas boas veio aí. A banda que eu consegui mais gostar foi Korn, por causa do baixo dos caras, mano. Que baixo pra mim, antes, por mais que eu goste de metal, parça, eu não conseguia ouvir um baixo sequer em uma música. Os caras conseguiram metralhar com Korn. Korn é muito louco mesmo. Já falou, meu companheiro de mesa? Eu não costumo fazer esse tipo de separação quando eu vou falar sobre algum assunto em relação ao conteúdo de entretenimento, mas então é meio complicado. Não, tá só. Mas por isso mesmo é meio complicado. A gente pega muita referência de várias épocas diferentes, parando-se pra pensar é um pouco complicado também se fazer esse tipo de separação. Eu vou ficar com os anos 90/2000, porque as bandas, eles conseguem ter um apelo muito maior do que com a juventude do que com os outros tempos, tá ligado? Acabou NX0. Na verdade, CPM, mas tudo bem. E a Lani, você por último, qual a sua época favorita? Por último, mais importante também? Muito longe disso. Cara, eu acho que no Brasil é meio foda também, porque ao mesmo tempo que eu gosto muito da Tropicália mais uns 60, né, eu acho que o rock progressivo dos anos 70 que ganhou um corpo assim muito único, e não se fizeram mais músicas tão bem feitas como naquela época, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, né, tipo, não vingou nada e
E chegou uma hora que já encheu o saco. Mas eu acho que sim, é a época que eu mais gosto, é os anos 70 ali, com os rocks progressivos e toda aquela maluquice que o pessoal daquela época tava fazendo. Apesar de, claro, a gente sabia que a maior banda brasileira foi Los Hermanos nos anos 2000. Não. Foi uma banda das assassinas, velho. Já falei, Massacration. Nossa, Christian. Caraca. Não. A maior banda foi do Yellow Man, que nunca saiu do papel. Nunca saiu do papel, é verdade, mas tinha uma ótima capa. Se quiser, Vitor, quando você fizer, né, com sua banda conseguir fechar um álbum, tal, não sei o que, se você quiser comprar uma arte de capa de disco, eu tô vendendo. Cara, eu tenho uma outra ideia. Essa capa de disco é de alguma banda que vocês tentaram encabeçar? Entre aspas, enormes. Entre muitas aspas. Eu sugiro a gente juntar todos os músicos e fazer acontecer. Puta, Mas- mano. Esse é o problema, não tem música. Aí ponto crucial. Faltou os músicos. A gente dá um jeito. Vai ter que ensinar muitos meninos a tocar. We are